Boa tarde para todos. Paula falou-nos das coincidências dos oradores trazerem pequenos trechos de André Luiz. Mas a gente, desde já, vai pedir as nossas desculpas a todos vocês, porque muitas pessoas ficam incomodadas quando nós, ao falarmos, trazemos grandes trechos de textos, de livros ou artigos. Eu gostaria de explicar o porquê eu fiz essa escolha. O nosso tema é um tema desafio, porque é um tema da dificuldade da criatura humana. Nós não aprendemos ainda a entender e a lidar com a questão da sexualidade. E o que muitas vezes nós vemos as pessoas trazerem, e mesmo dentro do movimento espírita, são ideias particulares, pessoais, que infelizmente as pessoas atribuem como conhecimento doutrinário ou informação espiritual. Nestes anos todos de tarefa dentro do movimento espírita, eu muitas vezes, atrevidamente, porque eu aprendi que atrevimento é a qualidade dos ignorantes, e sendo ignorante eu posso ser atrevido, a falar desse tema nas mais diversas áreas, como reflexão e aprendizado. E sinto realmente que muitas pessoas agem, falam e dão a entender sobre o tema como se nós fôssemos autoridade. E entendo que o espírito de André Luiz teve a felicidade de assistir, acompanhar, experienciar um trabalho que nós ainda não compreendemos a extensão e a profundidade. E nessa nossa conversa, nesse final de tarde, eu preferi que as palavras, e muitas delas, sejam da autoridade de um espírito que não foi nos revelado o seu nome, em que André Luiz teve a oportunidade, no livro No Mundo Maior, de assistir essa palestra sobre sexo, que eu digo, na minha pequenez, que eu nunca vi tanta grandeza e dignidade de um espírito para falar desse tema. E mais, o tanto que me assusta, às vezes, ouvir oradores espíritas falarem
de um tema desse, de uma forma diferente da que é trazida desse espírito, como se a gente não tivesse, a momento nenhum, tido a oportunidade de ganhar esse presente divino, que é esse capítulo da obra No Mundo Maior. Esse trabalho, de uma forma mais extensa, ele está contido numa das últimas obras publicadas pela Associação Médico Espírita do Brasil, que é Psiquiatria Iluminada, aonde eu fui convidado pelo Dr. Paulo Rogério e o Dr. Carlos Durgante a falar sobre esse tema. Então, aqueles que quiserem depois ter a oportunidade de refletir mais profundamente, podem adquirir a obra, e é um livro que ficou muito bom, né? Eu tenho só um capítulo, mas tive a oportunidade de ler o livro todo e acho que pode nos auxiliar bastante nesse contexto. Vamos começar pelos conceitos, porque eu acho que é sempre importante que a gente faça isso para entender sobre o tema. Há um conceito desse estudioso chamado Luiz Antônio Guerra, que ele diz que sexo está relacionado às distinções anatômicas e biológicas entre homens e mulheres. Assim, temos algumas pessoas do sexo feminino com vagina e vulva, algumas pessoas do sexo masculino com pênis e pessoas intersexuais, casos raros em que existem genitais ambíguos ou ausentes. Lembramos aqui que a pergunta de número 200 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos orientadores da codificação: tem sexo os espíritos? Eles são claros em dizer que não como nós, porque o sexo tem a ver com a conformação anatômica do corpo. Então, todos nós, em humanidade, independente da questão do gênero, somos ou machos, ou fêmeas, ou intersexuais. E Emmanuel, em Vida e Sexo, diz que sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Mas nós vamos ver daqui para frente, em determinado momento, que nós fizemos desse instrumento, que deveria ser instrumento de harmonia e de felicidade, um instrumento de loucura e sofrimento para a humanidade. Sexualidade, esse mesmo estudioso do tema, que eu quis citar pela praticidade da visão dele, ele diz assim: envolve as práticas eróticas do ser humano, suas escolhas de relação afetiva e objetos de desejo. Do mesmo modo que gênero, a sexualidade é culturalmente estabelecida e tem distinções em diferentes grupos e culturas. Então, vamos ficando mais claro que uma e outra coisa são diferentes. E que essa segunda questão, que é a sexualidade, ela tem a ver
com a história, a cultura e o comportamento da sociedade humana nas suas mais diversas manifestações. Esse companheiro, que nós não sabemos o nome, citado com propriedade pelo espírito André Luiz, ele faz uma palestra voltada para encarnados e desencarnados, na qual Calderaro convida André Luiz para assistir essa palestra. E no início desse discurso, ele fala claramente: no exame das causas da loucura entre as individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. Ele não está falando da transgressão, ele está dizendo de algo anterior, que a gente precisa pensar. Nós somos ignorantes sobre sexualidade e sexo. É atrevido qualquer um de nós que se queira colocar na posição de doutor ou de conhecimento desse tema. E a gente só vai ganhar em crescimento se a gente agir com humildade diante de tudo isso. Porque quando eu não sei, a melhor atitude que eu posso ter é do silêncio e do respeito ao outro, porque eu não sei o que acontece. A gente vê, não sei como acontece em Portugal, mas infelizmente eu moro no país que é um dos países onde mais se agride e mata mulheres, homossexuais, travestis e transexuais. Num discurso machista, não cristão e desrespeitador com a atitude das criaturas. Ele continua dizendo que a incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações das pestes referidas na história da humanidade. Ou seja, se morre muito mais pelas questões da sexualidade, das relações amoroso entre aspas, doentias da humanidade, do que as guerras e as pestes fizeram na história. Quais são os grandes desafios dessa temática? Então ele diz: problema premente este, que já ensandeceu muitos cérebros de escola, não podemos atacá-lo a tiros de verbalismo de fora para dentro. A moda de médicos superficiais que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade. Gente, isso é muito sério. Primeiro, que não é com discurso moralista que nós vamos mudar a postura da nossa sociedade. Se nós
pararmos para avaliar a história da humanidade quanto à questão da sexualidade, nós temos 2 ciclos que se repetem, né? O povo gosta muito de falar de transtorno bipolar. A sociedade como um todo, ela é bipolar no campo da sexualidade. Tem hora que a gente reprime tudo, tem hora que a gente quer liberar tudo. Extremo não é sinal de equilíbrio. Pitágoras já dizia na sua sabedoria, como filósofo, que o equilíbrio é o meio. Então, nós temos que ter o cuidado, porque receitar para os outros, quando nós mesmos não tomamos medicação, não é só ignorância, isso é hipocrisia. É dizer ao outro para fazer aquilo que eu não faço. E ele nos diz ainda que agora, né, eles desencarnados, que distanciamos das imposições mais rígidas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. Então, a problemática da sexualidade no mundo não é se eu tenho um corpo masculino ou feminino, ou com quem eu relaciono. E nós vamos ver que ele vai nos dizer da verdadeira doença do ser no campo da sexualidade. Ele nos afirma que os órgãos sexuais masculinos e femininos, em verdade, substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão sinalética. Isso é muito interessante para a gente pensar, porque no processo da embriogênese, né, até determinado momento, se pega a avaliação do aparelho reprodutor, toda a sinalização é como se fosse só feminino. Há um determinado instante nesse processo que há um gancho novo de orientação em que passa a uma mesma estrutura a ter essa diferenciação entre o feminino e o masculino. E se isso não acontecer nesse determinado momento, nós vamos ter os intersexuais. E ele diz aí, se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para superiores zonas da evolução. Então, o nosso problema, né, ele começa a ser delineado aqui. São as nossas inquietações psíquicas, emocionais, as nossas posturas de sentimento, né, de expressão afetiva na caminhada. Ele nos afirma que a sede do sexo, né, ele vai nos dizer o que ela é, onde está.
A fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estágio de sensações em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial. Gente, olha o que ele está dizendo. Toda essa conturbação que nós vemos na postura, da sexualidade que desabrocha na juventude, que chama para essa vivência, não é isso que define a realidade substancial. Porque a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma em sua sublime organização. Não há como avaliar a questão da sexualidade do ponto de vista desse espírito, com esse conhecimento que ele nos traz, sem esse entendimento maior, que a sede do sexo, ela se expressa do espírito na manifestação orgânica do corpo, e isto é que nós chamamos de alma, né? O que Kardec coloca claramente na introdução do Livro dos Espíritos, né, que a alma, dentro do sentido do trabalho que ele vai realizar ali, é a expressão, né, do espírito enquanto encarnado. Para Kardec não tem alma do outro mundo, a alma é deste mundo, do outro mundo são os espíritos. Ele nos mostra como é esse caminho que nós vamos ver aí de desafios na nossa vida. Adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam a energia, a ternura, a fortaleza, a humildade, o poder, a delicadeza, a inteligência, o sentimento, a iniciativa, a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Ou seja, tudo isso é uma conquista gradativa. Mais do que isso, ela é uma conquista individual. Cada um de nós está num pedaço de um degrau. A gente não está nem no mesmo degrau, a gente está num pedaço do degrau. E se a gente passar a fazer esse processo que Paula lembrou aqui claramente, que nós não estamos aqui para falar de coisas, nós estamos aqui para refletir aonde eu estou nesse lugar, aonde cada um de nós estamos nesse lugar. Se esse caminho, ele é um caminho individual, no mínimo, eu sou atrevido quando eu resolvo julgar e condenar qualquer pessoa, porque eu não estou no lugar aonde ele está. E ele vai nos dizer de coisas que são fundamentais para o nosso crescimento no campo da sexualidade. Períodos que nós passamos por eles. Do desejo, da posse, da simpatia, do carinho, do devotamento, da renúncia e do sacrifício. Falar de desenvolvimento
no campo da sexualidade é passar por esses caminhos. E a grande maioria de nós não conseguiu passar nem do segundo passo. A maioria de nós vivíamos de desejos, e grande parte da humanidade se perde no campo da posse, achando que a minha mulher, o meu marido, a minha companheira, o meu amante, a minha amante, nós achamos ainda que as pessoas são nossas. A grande maioria dos crimes passionais são porque a gente acha que é dono do outro, que o outro é obrigado a gostar de mim, ficar comigo. Gente, se alguém não quer ficar comigo, a melhor coisa do mundo é ele ir embora, porque ficar com alguém que não gosta da gente, tem nada de bom nisso. Então, nós temos que ver essa situação. E lembrar que, independente de qualquer outra questão, os nossos problemas estão presos a essa posição em que os nossos espíritos se encontram no campo do relacionamento humano. Ele vai continuar dizendo: por vezes a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de uma estação a outra. Então, para sair do campo do desejo da posse, às vezes a gente demora séculos. E nesse processo que o homem vive no campo do afeto, eu falo que para entrar lá no campo da simpatia está difícil. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável. Muito poucas pessoas atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme. Gente, ele começou a falar para nós aqui dos nossos adoecimentos. Já vieram duas coisinhas aqui: egoísmo e ciúme. Tem gente que acha que ciúme é chique, né? Tem gente que acha que ciúme é prova de amor. Ciúme não tem nada de prova de amor. Ciúme só tem prova de insegurança. Eu tenho ciúme do outro porque eu não tenho segurança do amor do outro. E eu não tenho segurança do amor do outro porque eu não consegui ainda aprender nem a me amar. Então, se eu não consigo nem entender e aceitar que eu me amo, e olha, vocês não precisam falar ninguém, eu gosto de mim, mentira. Me desculpem a franqueza da fala, mentira. Essa pandemia é prova de que nós nos gostamos da gente. Sabe por que a pandemia foi ruim? Nós devíamos ficar fechados dentro de casa. Sabe com quem? Com a pessoa que a gente menos gosta na vida, que é a gente mesmo. Aí a gente arrumou de tudo para se ocupar, e quando não tinha nada para se ocupar, nós arrumamos para brigar com o mundo, para eu não ter que olhar que eu tinha que me suportar. Porque nós não nos conhecemos. E a gente não se gosta. Quando a gente faz tanta coisa, o Paulo falava aí na questão do câncer, de diversas causas do câncer, né? Elas fazem parte hoje, né, da medicina do estilo de vida que vem com a escola de Harvard no início desse século. A gente não tem vida saudável, qualidade do sono, a gente fuma, a gente bebe, a gente não tem dieta saudável, né? A gente não tem relações saudáveis. Como é que eu posso gostar de mim?
Como é que eu posso falar que eu me amo fumando um cigarro que eu sei que mata? E eu não estou aqui dizendo num lugar que eu posso dizer não, né? Porque eu tenho um desses problemas sériozinho, que eu, para ser muito bonzinho comigo, eu tenho um pouquinho mais de peso, né? Como diz o meu filho, que é coach, que está fazendo 38 anos hoje, ele diz assim: pai, você não é obeso, você está ficando mais do que obeso, e a sua vida é ser gordo. Então, como é que eu posso gostar de mim se eu não me cuido nesse lugar? E como é que eu posso gostar de alguém se eu não gosto de mim? Décio falava da dificuldade desse amor incondicional, é porque a gente não consegue nem se amar, porque se a gente se amasse, a gente amaria o mundo. A gente não sabe amar. A gente fala muito de amor, não tem nada a ver com amor. A maior parte das coisas é cômodo, é fácil, é mais fácil, é menos complicado, né? É preferível continuar com fulano, porque eu já sei como é que é, porque se mudar, a gente só muda de problema. E isso é uma verdade, viu, gente? Essa história, o pessoal fala assim: mas o senhor não deve gostar do casamento. Eu falo assim: eu não tenho problema nenhum casamento, não. Ela que tem problema de casamento, porque o problema sou eu, não é ela na vida, né? Mas eu falo que se casamento fosse bom, não precisava de testemunha, porque era fácil de caminhar. A gente tem testemunha para dizer que você casou, para você resolver a coisa na vida. O povo agora nem casa para não ter perigo de ter testemunha, porque vai trocar de 3 em 3 meses, né? Que agora o pessoal casa, não dá tempo. Há um tempo atrás, eu fui padrinho de casamento. Quando eu acabei de pagar o presente, eu já tinha acabado o casamento. É esse lugar aqui que a gente está vivendo de egoísmo e de ciúme. Eu não vou dar conta do casamento. Casamento é muito difícil. É difícil, sim. Você sabe por que casamento é difícil? Porque para casar a gente precisava namorar. A gente não namora. Tem uma turma aqui, né, nós somos mais de 60 anos, mas tem uma turminha um pouquinho mais dos 60, que não namorava porque não podia namorar, né? Que era assim: a namorada, o pai, a mãe e o namorado. Então, não tinha nada. Aí não podia conhecer, porque não tinha nem espaço para conhecer. Hoje, também não conhece não, assim, você entra no bar, olhou, gostou, deu um beijinho, vai para o motel, no outro dia, quando vai embora, qual é que é seu nome mesmo? Porque nem o nome você não sabe do infeliz. Aí você não conhece. Eu costumo dizer que casamento começa acabando com 2 síndromes, né, que eu criei. Tem 2 síndromes: a síndrome da pasta de dente e a síndrome da toalha molhada na cama. Porque ele ou ela gosta que aperte a pasta dental de baixo para cima, e sempre o outro infeliz aperta no meio. Já começa a confusão. E sempre um deixa a toalha molhada em cima da cama. Aí você diz: mas isso não pode. Mas antes de casar, você perguntou para ele como é que ele apertava a pasta de dente? Isso é um absurdo, perguntar um negócio desse. Meu filho, mas se virou problema, você precisava saber, porque se ele não aperta do jeito que você quer, qualquer coisa para apertar, viu, gente? Se ele não aperta do jeito que tem que ser, não dá para viver. Por quê? Porque a gente não namora. Acaba casando e briga, sabe por quê? Um quer ter 4 filhos, o outro não quer ter nenhum. E se fizer uma regra matemática, tem que ser 2, e aí ainda é complicado. O negócio, né, é que nós estamos nesse lugar do nosso egoísmo, desse lugar preso à nossa posse. E ele continua dizendo:
reduzido número percorre os departamentos do carinho, já lá na frente, sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo. A relação nossa é: se você me ama, você tem que ficar comigo 24 horas por dia. Flávio Gicovati, que foi um grande psicanalista brasileiro, um escritor, ele escreve um texto que nos mostra, interessante a gente pensar nessa questão do exclusivismo, porque ele, nesse texto dele, tem nada a ver com o nosso lugar aqui, mas a visão dele, ele diz que a relação mais próxima para ele do amor entre as pessoas, não falando do amor de mãe, é a amizade, e não o amor romântico. E ele diz o seguinte, que isso é muito fácil você ver. Você encontra com um amigo, ele fala: como é que você está? Tudo bem? Estou bem. O que você... Olha, eu estou indo para Paris a semana que vem. Que bom, amigo, vai para Paris, aproveita, faz tudo. Lembra de mim que eu vou estar feliz porque você está em Paris. Você chega, encontra o dito cujo ou a dita cuja e fala assim: eu estou indo para Paris. Ela fecha a cara. Ele fecha a cara. Por que você e não nós? Eu não consigo ser feliz com a felicidade do outro. Ele tem que estar por minha conta, no meu lugar. E às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação. Fazer pelo outro. E sacrifício sem cobrar. Porque esse negócio de sacrifício que cobra não resolve na vida e não transforma nada em crescimento. Ele nos lembra, na sua fala, dos requisitos primordiais para a gente alcançar uma situação melhor no campo da sexualidade. O instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina e aos ditames da renúncia. Quem de nós está disposto a isso? Responsabilidade, isso virou palavra complicada. A gente não quer ser responsável por nada. Uma coisa que nós somos especialistas é na síndrome de Adão, né? Porque o coitado do Adão, para quem não sabe da história, ele é um pobre coitado. Ele estava lá, tinha sido proibido de comer do fruto do centro lá do paraíso, né? E aí aparece a serpente que fala lá aquela coisa toda. Eles dizem que sabiam que não podiam usar, nem ele, nem a Eva. Aí a serpente inteligentemente fala com a Eva, fala assim: olha, sabe por que ele não quer que você coma desse fruto? Que você vai ser igual a ele. Ela vai lá correndo. Gente, isso é uma coisa grave. A Paula estava falando, isso é um dos motivos da loucura, Paula. É querer ser Deus. É se posicionar no lugar de achar que o universo tem que funcionar do jeito que a gente quer. Como não funciona, eu crio um mundo à parte, no delírio, na alucinação da vida. Aí, quando parece lá Jeová, e fala assim: vocês comeram? E eles: não, senhor, eu não comi não, foi a mulher que me deu de comer.
E por isso ela está pagando até hoje os pecados dela. Ela não vale nada na cultura judaico-cristã, porque vocês nos tiraram do paraíso. Se vocês não sabem disso, é a responsabilidade sua. E eu fico pensando que o Adão deve ter sido assim, ela deve ter aberto a boca dele, enfiado o fruto, empurrado com 2 dedos e ainda forçado para ele comer. Porque é isso que nós fazemos, parece que o mundo nos obriga a fazer. E a gente não se responsabiliza. O grande problema das relações afetivas é que o outro é que é o problema. O outro é que é culpado. O outro é que está errado. Nunca sou eu. As exigências da disciplina. Tudo na vida precisa de disciplina. É ordem, né? É cuidado e de renúncia, né? Falar para o mundo machista, e hoje o mundo machista virou um mundo de libertinagem, né? Sobre disciplina e renúncia, é chover no molhado, né? Porque ninguém quer saber disso. André Luiz lembra na fala desse irmão um programa educacional. Estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. E é isso que eu vejo nos movimentos religiosos, querer que a gente vire santo. E olha que esse espírito evoluído está falando com a gente. Nós não temos o direito de induzir programas de santificação compulsória. Sabe por quê? Quando a gente obriga as outras pessoas a fazerem, quando elas estão longe, elas fazem diferente. Nós não temos como negar a nossa evolução. Aí alguém fala, mas a sexualidade do mundo está perdida. Tem nada de perdido, gente. Sabe por quê? Ela não mudou. Ela não mudou. Os outros falam assim, mas agora tem homossexual para tudo. E sempre teve. Só que antes era no armário. Era enrustido, estava dentro do seminário, do convento, dentro dos grupos militares, estava escondido. Prostituição, diz que é a profissão mais antiga da humanidade. Se é uma profissão ruim, paga mal, né, só sofre no lugar, mas o pessoal fala isso. Adultério é marca da história da humanidade. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes, nenhuma coisa nem outra. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. É ver o outro como irmão e entender que nós estamos no mesmo barco e na mesma luta. Alguém, um dia falando sobre isso, falou assim, isso não é verdade, esse comportamento que as pessoas têm aí. Eu falei assim, olha, a gente tem que ter muito cuidado. Eu vejo muito orador no nosso movimento, dando regras sexuais para as pessoas, que eu, como profissional que ouço histórias das mais cabulosas da vida, sei que eles pagaram abortos de amante, que são amantes de companheiras da casa espírita, que são adúlteros, que vivem na prostituição, escondido. Não sei se usa essa expressão aqui, se enrola o rabinho,
senta em cima dele para falar do rabo do outro. A gente tem que pensar nisso, gente. Isso é muito grave na nossa postura dentro da humanidade. Não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente à força da intervenção médica. A gente sabe que os problemas não são fisiológicos, né? Embora agora o povo resolveu tomar pílula azul para tudo enquanto é jeito, né? Abrindo espaços para doenças muito graves, para desenvolvimento de situações complexas na vida, né? As pessoas, todo mundo adora na rede social quando aparece lá um remedinho para potência sexual, para melhorar o libido. O problema nosso não é esse, não. O problema é muito mais profundo do que a gente imagina. Esse companheiro, então, avalia a nossa sociedade. E ele diz: é mister acender em derredor de nossos irmãos encarnados na terra a luz da compaixão fraterna. É um tema que vem crescendo, a questão da compaixão, né? Compaixão é diferente de pena. Quando eu falo de pena, eu apequeno a pessoa, eu ponho ela como pobre coitada. Quando eu tenho compaixão pelo outro, eu entendo a sua dor e a sua dificuldade, mas eu vejo que nele há possibilidade de crescimento e transformação. Traçando caminhos definidos à responsabilidade individual. Haja mais amor ante os vales da demência do instinto, e as derrocadas cederão lugar às experiências santificantes. A questão continua sendo aprender a amar. Como fazer valer o abençoado serviço do médico à vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo vibrante hostilidade da família? Como é que nós vamos ajudar os nossos irmãos no campo da sexualidade, querendo que médicos, psicólogos ajudem, resolvam, se a família só trata com desrespeito, com desamor, com distrato? Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência? Isso aqui cabe a nós, né, os espíritas. Se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? Quantas vezes eu vi homossexuais serem expulsos das casas espíritas, serem proibidos de dar passe, tendo uma conduta na vida como a de qualquer um de nós, de trabalhar numa reunião mediúnica. Alguém fala assim: mas isso está errado. Mais errado do que quê? Você sabe que quem está lá se está comportando melhor do que você está vendo, porque o outro você percebe alguma coisa, e os que você não percebe. E que direito eu tenho de escolher? A casa que nós trabalhamos não é nossa, ela é de Jesus. E Jesus, na sua caminhada, ele fez questão de estar com as prostitutas, com os ladrões, estar com os corruptos, estar com os adúlteros, todo mundo. Será que se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria nesses lugares aonde nós proibimos que as pessoas que precisam de ajuda possam ser ajudadas? Já pensou se um hospital psiquiátrico fosse escolher
qual o tipo de paciente psiquiátrico que pode entrar ou não dentro de um hospital? A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. Isso é real, né? Tem muita gente aí que sonha ter um gozo de 24 horas por dia, 365 dias do ano. Isso não existe. Isso é fantasia, ilusão, falácia. E felicidade não tem a ver com desejo sexual satisfeito. Tem muitos casais que são bons parceiros sexuais e que vivem de infelicidade. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. É um aspecto. A questão da sexualidade para a procriação é um dos aspectos dessa caminhada de amor. E nós vemos isso aqui e resolvemos escolher quais são os outros aspectos que podem ou não podem, se esquecendo da nossa ignorância nesse lugar. O amor espiritualizado é filho da renúncia cristã. É a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Distribuamos bênçãos do entendimento entre os homens. Estendamos mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros do distúrbio das sensações, fazendo-lhes sentir que as oficinas do trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando-lhes os sentimentos, sublimando-lhes os impulsos, dilatando-lhes a capacidade espiritual. E aqui eu gostaria de lembrar de uma situação muito grave que nós vivemos atualmente, que é a da pornografia na internet, que anda viciando cada vez mais crianças e adultos e maior idade. Pessoas que cada vez mais estão viciadas nessa situação. Como isso acontece dentro de um quarto fechado, tem muita gente aí parecendo equilibrada sexualmente, com uma postura espiritual e emocional muito mais doente do que as pessoas, às vezes, que estão vivendo uma sexualidade de forma irresponsável, porque isso é uma realidade muitas vezes, né, que a gente tem que pensar e caminhar nesse contexto. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento. Não mais do que aparelhamento de exteriorização. Erro lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo para as manifestações afetivas. E aqui fica claro a postura dele em relação à questão dos gêneros, da vivência da homossexualidade. Eu não estou deduzindo. Ele está colocando isso aqui. Nós precisamos repensar esse lugar.
né, de respeitar as criaturas. Acho que esse é um aprendizado importante, né, na nossa caminhada, no nosso lugar. Eu tenho aprendido nesses anos todos trabalhando, né? Eu comecei há muitos anos atrás, quando ninguém falava quase sobre esse tema, falar sobre a questão da homossexualidade, né? E a vida não nos dá as coisas gratuitamente, né? Foi um aprendizado importante para a vida, né? Porque depois eu tive que lidar dentro de casa com o filho homossexual e poder respeitá-lo como gente, como alguém que precisa de carinho e afeto, e não como alguém doente, como muitas pessoas veem, ou como alguém que é um incômodo para a sua caminhada. Insta a fugir às aberrações e aos excessos, contudo. É imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. O cativeiro, nos tormentos do sexo, não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. É questão da alma, que demanda processo individual de cura, e sobre esta só o Espírito resolverá no tribunal da consciência. Eu sempre lembro que a gente precisa ter muito cuidado no campo das relações afetivas, do julgamento. Há uma música, né, uma música popular brasileira, do Chico Buarque, que conta a história de uma Joana. Não é da minha Joana, não, nem é da Joana, da Paula, não, né, de uma Joana de tal. E a música diz assim: tentou contra a existência num humilde barracão, Joana de tal por causa de um tal João. E nesse desenvolvimento da história, ele conta, né, que ela, por causa dessa relação, ela tenta o suicídio, e as pessoas condenam e jogam pedra, e ao final da música ele diz assim: Joana é mais uma mulata triste que errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém falou da dor que era o seu mal, porque a dor da gente não sai no jornal. Tenhamos cuidado no campo da sexualidade de apontar o dedo para as pessoas, porque a dor do outro geralmente está com ele. E tocar na dor do outro sem compaixão é desrespeito, é agressão, é se condenar aonde você precisaria apenas aprender. Desculpem aí, acho que eu ultrapassei o tempo. Muito obrigado a todos, e que essas reflexões que têm sido importantes na minha vida, no meu trabalho, no meu comportamento, na minha conduta do dia a dia, possa auxiliar a todos vocês. Que assim seja.